Fala pessoal, hoje eu quero fazer esse vídeo, ele não tem muito a ver com dicas de musculação, na verdade ele não tem nada a ver com dicas de musculação, tá? Eu queria fazer mesmo um bate-papo informal, sem corte, sem edição, meu, né, com as pessoas que me seguem, que acompanham meu trabalho, que de alguma forma admiram o que eu faço, valorizam o que eu faço. Primeiramente queria agradecê-las, né? E eu quero deixar bem claro que grande parte das pessoas nos primeiros 2 minutos não vão continuar assistindo o vídeo, tá? Elas vão desligar. E é justamente sobre essas pessoas que o vídeo é sobre. E as pessoas que provavelmente assistirem ao final, até o final, são as pessoas que compactuam com o meu pensamento e de alguma forma isso se torna preocupante para elas também. Essa semana eu andei percebendo, nós vivemos num contexto social muito não somente hipócrita, mas muito contraditório. Por que eu digo isso? Nós vivemos num contexto onde por um lado se prega uma coisa e por outro se exige outro. Por exemplo, hoje de manhã, lendo as manchetes de jornal, tinha uma reportagem que dizia que os obesos eles estavam sendo discriminados. E de fato nós sabemos a discriminação que há com os obesos. Dito de outra forma, eu já fui obeso, mas graças a Deus eu nunca sofri preconceito. Mas já tive amigos que sofreram preconceito. Apesar de eu não gostar desse termo preconceito, porque preconceito nada mais é do que um conceito prévio, e prévios conceitos todos nós temos. O que não pode haver são discriminações. Você não pode tratar o seu próximo de maneira diferente ou aquém do que deve ser tratado, simplesmente porque você não compactua com uma ideia dele, ou não compactua com uma forma física, ou qualquer coisa do tipo. Isso sim é igualdade. E logo numa manchete abaixo, estava falando sobre as novas reformas, as quais o MEC pretende fazer no ensino médio. E entre essas reformas, ele não pretende mais colocar a educação física, entre outras matérias como artes plásticas, como obrigatoriedade. E o mais engraçado é que eles querem tornar a educação integral, né, do ensino médio. Poxa, por um lado, legal que a educação é integral, vários países no mundo têm grande eficácia com esse sistema, mas nós percebemos que a educação integral nos outros países, elas envolvem não somente o conhecimento técnico-científico de áreas comuns, como as ciências biológicas, as ciências sociais, a matemática, a física, a química. Elas envolvem também a prática esportiva, elas envolvem artes plásticas, elas envolvem a musicalidade, elas envolvem a filosofia, elas envolvem outros pontos e outras disciplinas, as quais eu considero fundamental no desenvolvimento de um ser humano, né, acima do desenvolvimento não somente de um profissional. E é muito engraçado que eles querem tirar a educação física quando eles estão vendo que o grau de obesidade no Brasil está aumentando, ao invés de diminuir. Então, desde muito cedo, eles estão privando a atividade física. Pelo menos eu enxergo isso dessa forma. E, além disso, é uma forma, entre aspas, de você desvalorizar um profissional de educação física que trabalha com escolas, né? O público adolescente é um público que depende muito do esporte. Você consegue grandes resultados, e não falo resultados físicos, tá? Falo resultados sociais, resultados psicológicos, de autoestima com o esporte. Enfim, essa é apenas uma das contradições, né? Mas eu estava comendo enquanto eu estava lendo isso, era em torno de 6 horas da manhã, eu estava fazendo minha primeira refeição. E foi engraçado que tocou o meu celular, né, como está tocando agora, aquele barulhinho do Messenger. E eu quase nem me ligo muito nesse Messenger, porque chega muita coisa para mim. Só que eu percebi que tinha algumas tais solicitações de mensagem. Eu falei, pô, mais solicitação de mensagem? Então vira e mexe, aparece isso. Só que eu nunca sei como acessar, então também nunca procurei saber. E eu percebi que nessas mensagens eu estimei mais ou menos quase umas 5.000 mensagens solicitadas.
Falei, nossa, muita gente. E comecei a filtrar as mensagens, né, responder. Isso me assustou muito, porque o que aconteceu? Eu percebi que mais ou menos das 350 ou 400 mensagens que eu filtrei até agora, eu posso contar no dedo, e eu fiz questão de contar as que se referiam a dieta ou treinamento. Uma pedia para eu montar um treino, a outra pedia para eu montar uma dieta, uma outra perguntava se eu podia passar uma série, e uma outra mensagem elogiou uma reportagem que eu fiz numa revista. Todas as outras, sem exceção, elas falavam a respeito do uso de ergogênicos hormonais. E o curioso é que, em primeiro lugar, grande parte dessas pessoas sequer me conhece. Então, o mínimo de postura já seria bem louvável. Então, acho que se referir como e aí, mano, e aí, cara, já não considero muito legal. Mas, enfim, antes fosse esse o problema. A maioria sequer, oi, me chamo fulano de tal, como você tá? Você é um ser humano também, né? Então deixa eu perguntar como você tá. Não. As pessoas acham que simplesmente eu sou uma máquina, né? Eu sento na frente do computador, pego o meu laptop o dia inteiro e devo ficar respondendo dúvidas, né? Eu estou à disposição delas. Eu não como, eu não pago minhas contas, eu não vivo, né? Não tenho mulher, não tenho nada, não sou casado, tá? E elas acham que eu tenho a obrigação de responder. E muitas vezes, quando eu respondo dizendo que eu faço assessorias, elas acham ruim. Me chamam de mercenário, arrogante e passam para ofensas pessoais. Aliás, por falar em ofensas pessoais, as últimas foram ofensas pessoais frente a eu escrever em inglês, né? As pessoas se ofendem porque eu escrevo em inglês. Mas, enfim. Brasileiros, claro, né? Mas, enfim. Essas perguntas eram grande parte a respeito de ergogênicos hormonais, e isso é um pouco assustador. E o mais assustador passou a ser quando eu comecei a ler as mensagens, e muita gente, poxa, sequer sabe escrever o nome da substância e está pensando em tomar a substância. Prova que não tem qualquer tipo de conhecimento do que está fazendo. Muita gente sequer sabe escrever o português, né? E, gente, mais importante do que ter um corpo bom é você ter uma mente boa. Então, poxa, não estou desmerecendo atletas que não têm uma alfabetização muito boa, que existiram grandes atletas, né, que não eram sequer alfabetizados, mas acho que vocês, em pleno século XXI, ano 2016, vocês poderiam atentar-se um pouco mais a esses fatores. Outra parte dessas pessoas mandavam mensagens assim, poxa, eu sequer entrei na academia, mas eu já posso tomar anabolizante? É complicado ouvir isso, ou ler isso, né? Outras pessoas, poxa, eu tenho 50 quilos, eu não sei fazer dieta, não sei fazer treino, não sei treinar, mas eu queria tomar hormônio, como que eu faço? Ou ainda, você poderia me passar um ciclo? Poxa, a pessoa não me conhece, está pedindo para eu passar um ciclo para ela. É muita confiança. Muito provavelmente, se você é pai, você é mãe, você não entregaria um filho seu para um desconhecido. Quem dirá a sua saúde, né? E assim, são pessoas das mais diferentes idades, desde jovens de 14 anos até senhores de 52. Acho que ainda só não peguei gente da terceira idade nesse ponto, mas enfim. E a gente percebe que também outra característica muito grande dessas pessoas são justamente falando sobre pós-ciclo, né? As pessoas fazem besteira e estão recorrendo
para tentar consertar as besteiras que elas fizeram, mas mesmo assim, sabendo que elas fizeram besteira, justamente pela falta de acompanhamento profissional, elas continuam sem acompanhamento profissional, né, buscando opiniões na internet, porque simplesmente você me chamar no Messenger é uma opinião, né? É óbvio, nenhuma dessas questões foram respondidas, né? Não perco meu tempo com isso e não me coloco no direito de responder essas imbecilidades. Mas o que eu quero dizer para vocês é que esse boom, dessa explosão da busca pela boa forma tem se tornado algo realmente fora do controle, né? Ela tem saído do controle. As pessoas têm entrado num mundo de alucinação onde, por um lado, elas querem se socializar comendo fast food e, por outro, elas não querem fazer o que tem que ser feito. E mesmo assim elas querem resultado. Então elas acham que o uso de X ou Y substância vai fazer elas terem resultados, mas não vai fazer. E isso tem se refletido até mesmo no esporte profissional. Há de se ver o último Olímpia como que foi ridículo, né? Eu pelo menos achei o pior Olímpia de toda a história. Os caras montados em substâncias e substâncias que não são utilizadas normalmente, são físicos não construídos, né, como de Ronnie Coleman, de Nasser Al-Sombad, do Dorian, ou qualquer coisa do tipo, né, eles são físicos montados, né, diferentes, são bonecos que estão ali para mim, não todos, óbvio. Então, a gente vê que cada vez mais as pessoas não estão dando a devida atenção ao que elas realmente precisam dar na vida. Elas estão vivendo em um mundo cada vez mais de alucinação. E olha só como que está a política, olha como que está toda a situação do Brasil. Não é por conta dos políticos, gente. Não cai na real, por conta nossa mesmo, por culpa nossa. E ainda falando do âmbito esportivo, é muito curioso ver como toda essa alienação faz com que as empresas, por exemplo, elas lucrem em cima disso. Quantas vezes você já não viu uma empresa lucrando em cima dessa onda de busca fitness e bem-estar, né? As empresas estão se aproveitando e muitas vezes até deixando de lado quem eles deveriam realmente acreditar e quem eles deveriam realmente apoiar, digamos assim, né? Eu estava conversando, fazendo algumas entrevistas essa semana e conversando mesmo com alguns amigos e é muito engraçado ver como grandes atletas hoje sequer são valorizados pelo trabalho duro que eles têm. E, no entanto, muitos pseudo-atletas são beneficiados, né? É muito engraçado, é uma grande contradição isso. E mesmo assim o esporte visa aquele aspecto honesto, tudo, né? É aquela farsa, por exemplo, das Olimpíadas, que de honesta não tem droga nenhuma, né? Mas, enfim. E literalmente não tem droga nenhuma, né? Enfim. Mas eu queria compartilhar com vocês essa angústia minha por essa situação e pelo julgamento que acaba ocorrendo por quem quer fazer o certo, né? Então, eu quero fazer o certo e proponho, por exemplo, uma assessoria ou proponho que a pessoa se alimente corretamente, ela acha que eu estou sacaneando ela, que eu estou zoando ela, que eu estou sendo arrogante, mercenário. E ela não vê que, na verdade, o grande babaca está sendo ela, né? As pessoas sabem que resultados são difíceis, mas elas querem, de alguma forma, fazer com que esses resultados se tornem cada vez mais fáceis na vida. Hoje se busca muito fácil, não se busca trilhar o caminho, né? Se busca somente o resultado, e não somente no esporte, tá? Isso em qualquer lugar. Todo mundo quer passar num bom vestibular, mas ninguém quer estudar. Todo mundo quer ter um bom carro, mas ninguém quer trabalhar. Tá? Todo mundo quer comer muito bem, mas não quer abrir mão de comprar o tênis da marca preferida, de 2.000. Entendeu? Então, gente,
vamos cair na real, né? Se nós conseguimos ser um pouco mais realistas com nós mesmos, certamente esse colapso que está acontecendo na sociedade não estaria acontecendo. Mas muitas vezes não é isso que tem soado. Então, esse vídeo, na verdade, é uma forma, como eu falei, de desabafo, uma forma de alerta a vocês, né? Em pensarem o que vocês estão fazendo hoje e qual vai ser a diferença que vocês estão fazendo hoje. Qualquer coisa no mundo, cara. Não precisa ser uma grande diferença, você não precisa ser um Einstein, você não precisa ser um Isaac Newton, tá? Você não precisa ser um grande poeta, você não precisa ser um grande pintor, um grande Picasso. Não precisa disso. Mas você precisa fazer alguma diferença, cara. Se você saiu daqui igual ou pior do que quando você veio, eu tenho pena de você. Né? Então vamos buscar sempre o crescimento, mas um crescimento real, sabe? Crescimento junto à realidade. Acho que a palavra certa é realidade. Muitas pessoas estão vivendo fora da realidade. Bem, galera, não tem um objetivo muito claro além de um alerta e de um desabafo esse vídeo. Eu espero que muitos de vocês possam ver até o fim. E tenho certeza que muitos se identificarão com essas ideias, né? E é isso. Agradeço a você que tem acompanhado as minhas redes sociais. Agradeço de coração. Fiquem bem, tá? E reflitam sobre esses pontos.